presidência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos que nos acompanham na TV Senado, na Rádio Senado, como anunciei, inclusive durante o expediente, quando presidia, falei ao líder do PSDB na casa, ao senador Aécio Neves, ao senador José Agripino, que falaria hoje sobre a Petrobras. Inclusive, ainda há pouco, ocupou exatamente essa tribuna aqui no Senado, o senador Aécio Neves, trazendo uma repercussão sobre o seminário que o PSDB realizou na Câmara dos Deputados, que, ironicamente, eu só posso entender como uma ironia, tinha o título de Recuperar a Petrobras é o nosso desafio. Vejo o próprio título do seminário como uma ironia ou como uma jogada de marqueteiro visando as eleições do próximo ano. Venho falar da Petrobras, talvez o maior patrimônio empresarial do nosso país, que é fruto de uma luta do nosso povo, a luta do petróleo, que atravessou décadas e que agora, em outubro, caro líder Wellington Dias, meu líder, completa 60 anos. Mas, felizmente, apesar das tentativas do governo do PSDB, eu venho falar da Petrobras e não da Petrobrax. Se o PSDB tivesse conseguido seu intento no governo, o Brasil não teria mais a Petrobras. O Brasil teria a Petrobrax, uma empresa certamente dominada por alguns dos grandes grupos estrangeiros que dominam a área de petróleo no mundo. Esse intento, essa tentativa explícita do PSDB no governo, apoiada pelo PFL, não logrou sucesso. Essa, talvez, tenha sido a gestão técnica, competente, que eles queriam levar a termos quando governaram esse país por 8 anos. Não estou falando de qualquer área, de qualquer empresa, estou falando de uma área estratégica. Petrobras é sinônimo de energia. Sendo sinônimo de energia, ela é sinônimo de uma posição estratégica para o país. Mas vejam só, senhores e senhoras senadores, o PSDB veio anunciar, e meu caro colega, a quem eu tenho muito respeito, acabei de ouvir com atenção, ainda presidindo essa sessão, o senador Aécio, ainda, não sei se com mais ironia, falou em reestatizar a Petrobras. Mas qual é a autoridade do PSDB que governou 8 anos? Claro que esse é um debate interessantíssimo, presidente Paim. Nós agora que estamos abrindo a possibilidade de debater grandes temas aqui no Senado, esse pode ser um grande tema. Deve ser um grande tema. Falam que o nosso querido ex-presidente Dutra, da Petrobras, que agora é diretor, que é da área, o Gabrielli, ex-presidente, que também é da área, e agora a doutora Graça Fortes, que o nosso governo está partidarizando ou que o nosso governo está comprometendo esse patrimônio do povo brasileiro. Mas acho, primeiro, que a doutora Graça Fortes, os técnicos, os funcionários da Petrobras merecem respeito. Segundo, que não reconheço, lamento a ausência dos colegas, mas avisei a eles que faria esse pronunciamento. Não reconheço a autoridade do PSDB, que governou esse país por 8 anos, para tratar de Petrobras. Eles têm autoridade para tratar da Petrobrax. O PSDB fala, caro líder, e já concedo a parte, senador Wellington Dias,
de uma condução não técnica da Petrobras. Quando o PT assumiu a Petrobras, com o presidente Lula, nós tínhamos 3 ex-deputados e deputadas, não vou citar os nomes, na direção da Petrobras. Não tenho nada contra ex-senadores, ex-deputados fazerem parte da direção. Só não vale o PSDB dizer que o PT está partidarizando, que o governo do Brasil, também com o sucesso que teve o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, que estão tratando de uma maneira equivocada ou estão tentando desmontar a Petrobras, ao contrário. Mas acho, senador Wellington, já passando para Vossa Excelência, que o maior equívoco desse debate e da maneira como esse seminário do PSDB tratou a Petrobras, o maior equívoco que eles comparam a Petrobras de 2012, dizendo que a Petrobras do PT, eles comparam com a Petrobras do PT de 2002 para cá. Eu gostaria de comparar a Petrobras do governo do PT com a Petrobras do governo do PSDB. E não adianta dizer que a gente quer olhar sempre o passado. Nós queremos e estamos mirando o futuro, mas para que a gente possa acertar no futuro, é bom a gente olhar de onde nós estamos vendo. Com satisfação que ouço a parte do líder Wellington Dias. Senador Jorge Viana, primeiro parabenizar Vossa Excelência pela forma firme, com subsídios, enfim, que trata desse tema. Se não vejamos aqui, a quem interessa a queda das ações da Petrobras? O manifesto que foi lançado hoje, ele trata basicamente disso. A quem interessa? A quem interessa que as ações de uma empresa, que é um orgulho nacional, possam cair? Eu imagino que, pelo menos um setor, os especuladores. Nós não estamos aqui, nem em governo, no executivo, nem no legislativo, para defender interesse de especulador. Nós queremos defender interesse do povo brasileiro. Vejam que a crítica que se faz é porque a empresa teve um lucro de 21 bilhões de reais. No meio de uma crise econômica como estamos vivendo, quantas empresas no mundo tiveram lucro de 21 bilhões de reais? Quantas? Quantas empresas? A Petrobras é uma das poucas. Colocando como se a empresa, não é, todos os dias passam, está aqui, perda, Petrobras, uma imagem de desconfiança, colocam um material como se fosse uma empresa qualquer. Estou falando de uma empresa que está investindo, nesse instante, cerca de 230, 250 bilhões de reais. Que empresas em dificuldades investe 230, 250 bilhões de reais? Então, é para enganar, é uma forma, eu diria, sabe Deus com que interesse que se faz esse tipo de situação. Mais do que isso, informações que são jogos de palavra. Por exemplo, quando afirmam aqui que a empresa que foi lá atrás anunciado uma autossuficiência, e nós temos a autossuficiência em petróleo. Ao mesmo tempo, criticam e usam a palavra enterrar investimentos em refino. Ora, para poder a gente ter autossuficiência em gasolina, em óleo, em querosene, enfim, tem que refinar. Eu tenho orgulho de ver plataformas no Rio de Janeiro, novas plataformas na Bahia, plataformas no Recife, plataformas em Fortaleza, plataformas lá em São Luís do Maranhão, e eu espero que em mais lugares, quem sabe no Rio Grande do Sul, no meu querido estado do Piauí, no Acre, enfim. O que eu quero chamar a atenção é a forma como é feita, uma forma assim como se pudesse enganar ao conjunto dos brasileiros. Eu queria, meu querido, enquanto eles tratam dessa ideia, lá no interior do meu estado, a gente chama assim, típica de urubu na carniça, eu quero aqui trazer uma informação. Hoje, os jornais estão anunciando, pré-sal pode ter, além do que já foi anunciado, mais 35 bilhões de barris, estimativa do Ministério da Minas e Energia. É um campo encontrado ali na bacia de Santos, que coloca grandes reservas, além daquelas já anunciadas anteriormente e reconhecidas pelo mundo. Então, a Petrobras é a empresa que investiu em pesquisa junto com a ANP, é a empresa que tem know-how para trabalhar
uma situação nova como essa e que colocará o Brasil muito em breve como o quinto maior produtor de petróleo e gás no mundo. É disso que nós estamos falando. Então, eu quero aqui chamar a atenção. Eu acho que não é nem patriótico a forma como estão trabalhando. O direito de crítica é natural, é da democracia, mas não se está criticando um governo. Nesse instante, é uma forma como se houvesse o interesse direto de ver destruída o maior patrimônio que esse país já teve, que é a nossa Petrobras. E isso, certamente, nós vamos estar aqui na defesa. Parabéns, senador Jorge Viana. Obrigado, caro líder, senador Wellington Dias. Eu prossigo. O PSDB quer tratar só do futuro. E o passado do PSDB à frente da Petrobras, como é que foi? Nós temos que tratar isso também. Aliás, nós estamos falando de um patrimônio. Olhar para trás, olhar para o passado, é para tirar lições, para não errar. Então tem que ter um olhar no futuro, sim. Os líderes do PSDB, eles falam de um tal erro de gestão que levam a estatal a perder grandes chances de crescimento. Mas eles cobram o que eles denominam de gestão técnica. Eles falam disso. Imagine que o PSDB, querendo olhar só para frente, não quer reconhecer os erros que tiveram quando conduziram o destino desse país, principalmente no que se refere à própria Petrobras. Eu vou falar alguns números, como Vossa Excelência trouxe. Qual era a receita da Petrobras em 2002, quando nós recebemos o governo do PSDB? A receita era de 69 bilhões de reais. Qual é a receita da Petrobras hoje, senador Paim? 2012, 281 bilhões de reais. Essa é a gestão técnica do PT. Essa é a nossa Petrobras, Petrobras do Brasil. A outra era a Petrobras que eles tinham como problema. Para nós do PT, Petrobras é solução, é estratégica para o Brasil se firmar diante do mundo. O lucro, querem discutir lucro. Em 2002, o lucro da Petrobras foi de 8 bilhões. Em 2012, num ano de crise profunda, foi de 21 bilhões, senador Paim. Onde é que está o problema de gestão técnica do nosso governo na Petrobras? Os investimentos, caro senador Wellington, em 2012 eram de 18 bilhões de reais. Agora são de 84 bilhões de reais. Que Petrobras nós recebemos? Que Petrobras tem hoje o nosso país? O valor de mercado. A Petrobras, naquela época, o valor de mercado dela era de 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares, meu caro senador Wellington Dias. Agora, o valor da Petrobras são 126 bilhões de dólares. E nós temos uma discussão sobre o valor de mercado da Petrobras. Estamos diretamente vinculados? Nós estamos no mercado. Todo mundo sabe que a Bolsa Brasileira atravessa um período de dificuldade, que eu toparia fazer uma discussão sobre o valor de mercado da Petrobras daqui a um ano. Ou há um ano atrás. Isso é uma questão meramente sazonal. Mas hoje, pelos investimentos, pelo lucro, pela receita, não dá para discutir a Petrobras de 10 anos de nosso governo com a Petrobras de 8 anos de governo do PSDB. As reservas de petróleo, muito bem colocou o senador Wellington Dias. A produção de óleo no Brasil, era de 1,5 milhões de barris dia em 2002. Mais de 2 milhões hoje. Pessoal, senador Wellington, a Petrobras, quando o PSDB assumiu, ela chegou a ter um número de funcionários, e é bom que a gente coloque isso, um número de funcionários que mudou completamente daquele período para cá.
nós assumimos a Petrobras com 46 mil funcionários, ela tinha tido 60 mil antes do governo do PSDB. Hoje a Petrobras tem 85 mil servidores, funcionários, que se orgulham da empresa que eles fazem parte e ajudam a seguir. Eu não estou falando das reservas que nós temos provadas, que na época eram de 11 bilhões de barris. Hoje, Vossa Excelência acabou de fazer o número, 35 bilhões de barris. Se nós tirarmos o pré-sal, hoje as nossas reservas são de 15 bilhões de barris em 2012, fora os mais de 14 bilhões do pré-sal. São números conservadores que nós estamos apresentando. O problema, senhores e senhoras senadores, que o Brasil de 2002 ficou para trás mesmo, felizmente. Era um país de 500 bilhões de PIB de dólares. Hoje é um país de 2,6 trilhões de dólares. A taxa de investimento naquela época era de 16% de um país pequeno, de 500 bilhões de dólares. Hoje, a taxa de investimento sobre o PIB no país é de mais de 20% de um país de 2,6 trilhões de dólares. Os investimentos estrangeiros, naquela época, quando assumimos o governo, senador Paim, eram de 16 bilhões. Agora são 66 bilhões em 2011. Queria, senhores e senhoras senadores, voltar à história de uma gestão técnica na Petrobras. Nós tivemos, inclusive, um episódio que foi tão falado aqui, da Passadina, que foi um péssimo negócio. O senhor Adriano Pires, uma estrela do seminário do PSDB, ontem, na Câmara dos Deputados, falando dos prejuízos que a Petrobras teve com esse negócio, o senhor Adriano Pires, convidado, estrela do seminário do PSDB sobre a Petrobras, em 2006, quando a Petrobras fez o negócio, ele botou no seu blog, está lá, está registrado na internet, os maiores elogios, que era o melhor negócio do mundo que a Petrobras estava fazendo na época. Claro, o mundo viveu turbulências de lá para cá. Então, caro senador Wellington Dias, eu não tenho dúvida que o Brasil compreende a situação que nós estamos vivendo hoje. O Brasil atingiu a autossuficiência em petróleo em 2006, é verdade. A produção de petróleo no país equiparou-se ao volume de derivados consumidos à época. Só que era um país que estava começando a crescer e fazer inclusão social, a ter ascensão social de mais de 40 milhões de brasileiros. Entre 2007 e 2012, no entanto, o crescimento da demanda por derivados cresceu 4,9% no Brasil, contra um crescimento da produção de petróleo de 3,4%. Isso de 2007 para cá. A partir de 2014, a produção de petróleo no Brasil certamente voltará a atingir a autossuficiência volumétrica, ou seja, volumes iguais de petróleo produzido e de derivados consumidos. Ano que vem, 2014. Eu fico às vezes me perguntando como é que alguns partidos querem assumir um lugar no lugar do PT e os partidos aliados, trabalhando contra o Brasil. Eu vejo alguns discursos que satanizam o povo brasileiro e o país, que satanizam um patrimônio nosso como a Petrobras. Eu acho que é por isso que eles não ganham o respeito da população. Mesmo uma parcela da imprensa, que de alguma maneira, tendo em vista a incompetência de alguns partidos de oposição, assumem um papel de crítica e até mesmo de oposição ao nosso governo, reconhecem isso. A curva de produção da companhia apresentará um crescimento contínuo até atingir 2,5 milhões de barris por dia em 2016 e 4,2 milhões de barris por dia em 2020. Eu não tenho nenhuma dúvida que o nosso país, que entende a Petrobras como uma empresa estratégica, fundamental para que o Brasil possa se firmar diante do mundo, ela vai seguir sendo motivo de orgulho para todos
todos os brasileiros e brasileiras. O presidente Lula acertou quando mudou completamente a ação da Petrobras a partir do seu conselho de administração e da sua direção executiva. Se não fosse a Petrobras, nós não teríamos ressuscitado a indústria naval brasileira. Se não fosse a Petrobras, nós não teríamos fortalecido a presença da expertise brasileira como fornecedora de produtos essenciais para o funcionamento da Petrobras. Se os nobres líderes do PSDB quisessem tratar de uma gestão temerária, deveríamos nos referir à Petrobras de 2000, quando eles faziam a tal gestão técnica. E não adianta querer culpar o Henri Restul. Não, era uma decisão de governo transformar a Petrobras em Petrobrax. O lucro da Petrobras caiu, que chegou a registrar 10 bilhões de reais em 2000, 2 anos depois era de 8 bilhões. O recuo do lucro acontece, como ocorreu agora com a Petrobras, por questões sazonais. Mas o problema é que a gestão do PSDB na Petrobras foi marcada por atropelos administrativos e desastres. Peço para concluir, senhor presidente. E não é culpa só do gestor. Em menos de 48 horas no Natal de 2000, a Petrobras perdeu o seu S e virou Petrobrax em 2000. Voltou a ter seu nome original de batismo. Foram gastos 2,3 milhões numa promoção internacional preparando a privatização da Petrobras. Isso é gestão técnica? Em 2001, o país assistiu 4 acidentes gravíssimos na Bacia de Campos. Cadê a competência técnica? O mais trágico deles aconteceu há 12 anos. O pior acidente. Morreram pessoas, eu não quero me referir a elas, porque vidas humanas não podem entrar num debate como esse. Mas a tida como a mais moderna plataforma P-36, instalada no campo do Roncador, litoral norte fluminense, foi a pique, afundou. A empresa chegou a montar uma mega operação de resgate da plataforma, mas não teve sucesso. 5 dias depois, a estrutura de 40 mil toneladas afundou no mar. O Brasil ficou chocado. Essa era a gestão técnica da Petrobras? Imagine se fosse no governo do PT que um navio da Petrobras afundasse. Senhoras e senhores senadores, o prejuízo com a P-36 custou aos cofres públicos 750 milhões de reais. Ninguém pagou nada, ninguém foi punido, ninguém falou nada. Os prejuízos somados com os desastres, antes do presidente Lula assumir na Petrobras, passam de 1,5 bilhão de reais. Como é que nós podemos ouvir calado, senador Paim, que hoje a Petrobras tem uma administração temerária? Nós temos uma mulher profissional, respeitada no mercado, mundo afora, a doutora Graça Fortes, presidindo essa estatal. Essa estatal é orgulho hoje para o povo brasileiro e será sempre, desde que seja conduzida com responsabilidade, como vem sendo conduzida aqui. Eu queria, senhor presidente, se tivesse mais tempo, poder responder a todos os pontos que as lideranças do PSDB trazem aqui sobre a Petrobras. Mas o tempo é curto e eu só queria dizer, para concluir esse pronunciamento, que não fosse o cuidado que o presidente Lula teve de fazer a Petrobras se firmar como uma grande empresa. Ah, mas ela era a 3ª maior companhia de petrolífera do mundo e agora é a 6ª. Sazonalidade de mercado. Mas a Petrobras não deixa de estar, vai estar sempre, se seguirmos nesse caminho, se seguir sendo valorizada, respeitada como a grande companhia brasileira no mercado mundial. E devemos isso, ao contrário do que falam nossos opositores, a coragem do presidente Lula e a determinação da presidenta Dilma, que foi presidenta do Conselho da Petrobras.
e que consolidou. Então, eu concluo as minhas palavras, senhor presidente, agradecendo a todos que me acompanharam, dizendo que eu espero, se os partidos de oposição querem, de fato, se credenciar ano que vem para disputar a governança do nosso país, que façam, mas sem danificar o patrimônio do nosso país, sem satanizar o nosso povo, sem satanizar aquilo que temos de bom. Volto a repetir aqui, em 1970, presidente Paim, Vossa Excelência, que é tão lutador por emprego e renda, em 1970, a Petrobras tinha 60 mil funcionários. Em 1990, quando foi em 2001, quando o presidente Lula foi assumir, já tinha só 31 mil. Ela cresceu ou diminuiu de tamanho? E hoje ela tem 84 mil funcionários. Onde é que está a gestão técnica e onde é que está a incompetência? Eu acho que se o PSDB tivesse feito um governo competente na condução do patrimônio do Brasil, e é porque eu não citei, senhor presidente, o que eu tenho aqui na mão. Eu tenho aqui, ó, Gazeta Mercantil, de 8 de agosto de 97. PFL quer privatizar Banco do Brasil e Petrobras. Veja aqui, a revista Veja, para concluir. Revista Veja, que tantas críticas tem feito ao nosso governo, ao nosso trabalho. A revista Veja, que até é cobrada por meus colegas do PT, mas que tem tanto crédito com o PSDB, vou ler aqui um título. A Fera Domada. Revista Veja, do dia 31 de março de 99. Sob o comando de Joel Renault, a Petrobras faturava 26 bilhões de dólares anuais. E tinha um lucro operacional, olha os termos, minúsculos, de 11 milhões de dólares. Com o novo presidente Henry Raistuc, o governo vai desfazer-se de 34% das ações, poderá vender algumas refinarias. A Petrobras, que é a maior empresa do país, passará a ser administrada por uma empresa privada. Veja, de 31 de março de 99. Graças a Deus, felizmente, graças ao povo brasileiro, isso não se configurou. Em vez da Petrobras, o Brasil segue tendo a empresa que nos orgulha, chamada Petrobras. Muito obrigado, senhor presidente. Se cumprimenta o senador Jorge Viana.